Olá pessoal, então essa é a nossa atividade prática complementar referente à aula 5, onde nós vimos os conceitos iniciais, as práticas e as saídas de dados sobre a geoestatística. Mais especificamente, falamos da krigagem no nosso material de apoio. A proposta inicial era desenvolvermos essa atividade no GVSig, conforme foi proposto. No entanto, os algoritmos do GVSig entraram em conflito com o banco de dados que eu tinha, por isso eu vou demonstrar para vocês a krigagem no ArcGIS ao invés do GVSig. Então essa proposta, nós iremos simular um caso, onde serão analisados a incidência de uma praga, de uma doença, a ferrugem em uma lavoura de café. Então nós amostramos alguns pontos aleatórios em uma lavoura de café e determinamos quais pés de café, quais indivíduos apresentavam a doença ou não. E em cima disso nós geramos uma tabela de atributos. Nessa tabela de atributos, cada pé de café que foi amostrado recebeu a indicação 0 ou 1. Então, os indivíduos amostrados que receberam a indicação 0 indica a ausência dessa doença no pé de café. E os indivíduos que receberam o número 1 indica a presença dessa doença. Então, através da técnica da krigagem, nós vamos interpolar essas informações para toda a área da lavoura. E dessa forma, nós vamos poder então otimizar, inferir sobre a otimização do manejo e também diminuir os custos associados ao combate dessa doença. Então, eu sugeri, a partir desse material da atividade complementar, que vocês fizessem o download desses dados no Google Drive. Então, o polígono referente à área da lavoura e os pontos dos pés de café que foram amostrados, vocês podem fazer o download através desse link que segue nesse item número A. Então, nós vamos, ao invés do GVSig, abrir o ArcGIS para quem tem disponível aí, e eu vou tentar disponibilizar para vocês o nosso encontro presencial, o ArcGIS, para que todos vocês possam desenvolver essas atividades no computador de vocês. E eu sugeri também que vocês assistissem essa atividade complementar, essa que eu estou fazendo agora com vocês nesse momento. Então, nós vamos abrir o ArcGIS para importar esses dados a partir de agora. Então, pessoal, depois de nós termos feito o download dos dados a partir do link que eu disponibilizei no arquivo da nossa aula complementar, da nossa atividade complementar número 5, eu extraí esses dados em uma pasta na minha área de trabalho e agora eu irei importar esses dados para o ArcGIS. Então a gente vem nesse mais aqui no Add Data, clicamos sobre ele e vamos até o diretório onde estão salvos os nossos arquivos. Eu clico aqui no Connect to Folder e vou selecionar a área de trabalho. Dou um OK. E vai aparecer aqui o diretório do desktop, Então eu clico aqui no desktop, todos os documentos então que estão na minha área de trabalho vão aparecer nessa janela. Eu vou aqui na prática de krigagem e vou selecionar lavoura e pontos do café. E vou adicionar aqui esses dois shapefiles no ArcGIS. Então, essa é a área da lavoura de café e esses pontos referem-se aos pontos que foram amostrados em campo, Então, todos esses indivíduos foram amostrados em campo. Aqui, nesse nosso exemplo hipotético, eu estou trabalhando com pontos relacionados a pés de café, mas essas amostragens poderiam ser, por exemplo, o teor de matéria orgânica do solo, o pH do solo. Então, eu poderia entrar com diferentes tipos de informação para fazer o mapa de krigagem, tá ok? Então vamos dar uma olhada como que estão aqui os atributos nos pontos de café. Eu vou clicar com o botão direito e clicar em Open Tabela de Atributos. Então olha só, eu tenho 143 pontos amostrados em campo. E o campo ferrugem foi onde foi determinado os pés que apresentavam a incidência de ferrugem ou não apresentavam a incidência de ferrugem. Então 0 não apresentam ferrugem e 1 refere-se ao pé de café que foi amostrado com essa doença, ok? Vou fechar aqui.
No ArcGIS, nós temos que habilitar a ferramenta para fazer essa análise, a krigagem, a geoestatística. Então nós podemos vir aqui nessa Customize, esse Toolbars, e vamos selecionar esse Geostatistical Analysis aqui, tá ok? No meu caso já estava, né, selecionado. Eu vou clicar de novo então, olha só. Cliquei aqui, ele apareceu aqui nesse canto direito da minha tela, tá ok? Então nós vamos clicar nessa setinha, vamos selecionar o Geostatistical Wizard. E aqui nessa opção vai aparecer, ó, em Geostatistical Methods, o Kriging, tá ok? Clicamos em Kriging. E aqui, ó, um Source Dataset, nós vamos entrar com o nosso shape de pontos, que refere-se então aos pés de café. Então aqui, pontos de café. Nesse Data Field, nós vamos entrar com o dado de quais pés de café estão ou não com a doença. Como eu disse, esse campo aqui poderia ser uma coluna de teores de matéria orgânica ou o pH do solo. Então nós selecionamos aqui ferrugem, né? Igual nós vimos ali na nossa tabela de atributos. Tudo bem. Nós vamos dar o Next agora. Vai aparecer essa janela, nós vamos dar OK. Aqui são os tipos de krigagem que nós podemos selecionar nesse canto aqui. Nós vamos deixar o simples mesmo. E aqui o Output Surface Type. Também vamos deixar Prediction aqui. Vamos dar um Next. O ArcGIS fornece esses gráficos aqui, ó, de densidade, o acumulado, né, e outras informações aqui. Nós vamos só prosseguir, não vamos nos atentar a esses detalhes não. Clicamos em Next, mais uma vez Next. Aqui ele já mostra como que vai ser o nosso mapa de krigagem, tá ok? Então essas áreas em vermelho indicam a densidade, né, onde estão os focos da doença, tá ok? E as áreas, conforme elas vão adentrando para a tonalidade azul, são as áreas que não foram atingidas pela doença. Então vamos dar o Next. Aqui são todos os pontos, pessoal, que foram interpolados, tá ok? E a estimativa de erro deles aqui, olha. Tá ok? E vamos finalizar a nossa análise da krigagem. Ele vai abrir essa reportagem dos métodos aqui, então toda a informação que nós entramos até agora no processamento aparece nessa última janela. Vamos dar um OK. Então pessoal, esse é o nosso mapa de krigagem. Só que vocês reparem uma coisa, que esse mapa ele não abrangeu toda a nossa área da lavoura. Então nós vamos ter que manipular esse mapa para que ele abranja toda a nossa área de estudo. Então clicamos aqui em Kriging. Vamos clicar com o botão direito e em Propriedades. Em Extent, nós vamos selecionar aqui, ó, o retângulo, né, no entorno da lavoura, que é isso que nós vamos querer, que abranja toda a área da nossa lavoura. Clicamos sobre ele, clicamos em Aplicar. Vocês reparem aqui no fundo que agora sim, né, o mapa de krigagem abrange toda a nossa área. Vamos dar um OK. Então esse é o nosso mapa de krigagem, com as informações de índice de ferrugem da nossa área de estudo. Eu vou trazer o contorno da nossa área de estudo aqui para cima e eu vou manipular só com o contorno para a gente ter uma ideia de como que foi dimensionada a nossa análise. Clico duas vezes nesse ícone aqui e eu vou deixar sem cor de preenchimento. E a cor de fora eu vou botar um preto para facilitar a nossa interpretação e vou deixar a linha um pouco mais grossa. Então olha só pessoal, agora sim eu tenho o mapa de krigagem confrontado com o limite da nossa área de lavoura. Agora eu vou extrair desse mapa que foi gerado da krigagem somente essa nossa área de interesse. Como que eu faço isso? Primeiramente eu tenho que transformar esse mapa para o formato raster. Então eu clico com o botão direito, vou em Data, Export to Raster. Então aqui eu vou salvar no Output Surface Raster o diretório onde eu vou salvar essa informação. No caso eu vou salvar naquela mesma pasta que está na nossa área de trabalho, tá ok? A prática de krigagem, vou dar 2 cliques nela e vou botar aqui, ó, Raster, krigagem.
e vou salvar. Então vai ser salvo, ó, a krigagem ficou muito grande, eu vou ter que diminuir um pouco o nome. Vou botar Krig. Agora já deu pra a gente salvar. Então só clicar em OK agora. Esperar um pouco o processamento aqui, que é um pouco pesado. Pronto, o programa acabou de gerar, então, fez essa transformação, né? Passou esse formato do Kriging aqui para o formato raster. Eu vou diminuir a visualização para facilitar aqui a nossa análise. Então olha só, clicando com o botão direito e vindo em propriedades, eu vejo agora aqui na fonte, tá ok? Que ele é um formato grid, né? Está no formato raster agora. Pois bem, agora nós conseguimos extrair dessa informação aqui do raster, a gente consegue fazer o extract by mask, que vai então recortar desse mapa de krigagem somente a nossa área de interesse. Para isso então eu venho aqui em Arc2Box, que é a correspondente da sextante do GVSig, né? Então eu tenho essa possibilidade de vir aqui no canto, se você já deixar ela aqui fixa aqui no canto, ou se não, a correspondente dela aqui, ó, Arc2Box. É o mesmo efeito, clicar aqui ou clicar no caso aqui se a gente já tiver deixado fixado aqui no canto direito, né? Então eu venho aqui em Então eu clico aqui em Arc2Box e eu tenho a opção de fazer a busca, né? Eu vou aqui em Geoprocessing e vou clicar no Search for Tools. E aqui no Search for Tools ele vai buscar então no meu Arc2Box a ferramenta Extract by Mask, que vai me permitir recortar o raster no formato somente da minha área de interesse, que é a área da lavoura. Então eu vou escrever aqui, ó, Extract by Mask, tá ok? Clico em Extract by Mask. Então qual que é o input raster? Qual é o raster que eu vou entrar? É esse raster Krig aqui que a gente acabou de gerar. E quem que vai ser o input raster? Que vai ser a minha máscara. Vai ser então o formato da lavoura 2018. É só clicar e arrastar para cá. O GVSig, em comparação ao ArcGIS, ele é muito simples e ele dá alguns conflitos. E como eu disse para vocês, no meu caso, deu um conflito com o algoritmo e com o formato dos dados que eu tinha. O ArcGIS, ele é a principal ferramenta de geoprocessamento, como eu já discuti isso com vocês anteriormente. E vocês podem perceber a praticidade, né, de entrar com os dados aqui a partir de uma ferramenta. Então eu vou salvar aqui, ó, na mesma pasta, agora já abriu sozinha na pasta prática de krigagem, o Extract by Mask, né? Extract by Mask. E agora eu só dou um save aqui. Tá muito grande, de novo. Botar um extract aqui, ó. Aí agora ele aceitou. Então, vocês se atentem para isso. Se vocês botarem um nome muito extenso, é provável que o ArcGIS vai recusar essa informação e vai pedir para vocês reduzirem esse nome. Feito isso, então, vou dar um OK, tá ok? Vou fechar aqui esse search. Olha só, pessoal. Então, o programa acabou de gerar para mim o Extract by Mask, que é aqui esse extract, né? Eu vou reduzir. Vocês reparem, então, que olha só, que a paleta de cores que ele utilizou é uma paleta em tons de cinza. Então, agora a gente consegue manipular essa informação, tá ok? Então, a gente vem aqui, ó, com o botão direito em Propriedades. Vamos em Symbology. E aqui, olha só, nós conseguimos escolher uma paleta de cores diferente daquela. Tá ok? Nós vamos aqui, na verdade, na aba Classify, que eu pretendo classificar agora, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5 classes, como o programa já gerou automaticamente, eu quero gerar 30 classes entre 0 e 1. Tá ok? E vou escolher essa paleta de cores do tom de verde para vermelho, olha só. Então, as áreas que têm a menor incidência da doença, elas estão em verde.
E as áreas que tendem para as tonalidades mais para o tom de vermelho são as áreas mais críticas dentro da nossa lavoura. Eu vou clicar em aplicar e dar um OK. Então tá aí, pessoal, esse é o nosso mapa de crigagem, tá ok? Então essas áreas que estão tendendo para a tonalidade mais avermelhada são as áreas mais críticas dentro da nossa propriedade. Então eu posso concentrar nós podemos concentrar os nossos esforços para combater essa doença nessas áreas que estão mais críticas, né? Então, em cima disso, eu posso reduzir os custos da aplicação de defensivos, por exemplo, né? Então, essas áreas em vermelho serão as primeiras áreas que eu vou entrar com a intervenção. Eu consigo dimensionar o tamanho dessas áreas, né? Em cima disso, fazer o cálculo de quanto de produto que eu vou precisar utilizar, tá ok? Então é isso, pessoal, a nossa prática chegou ao fim. Se eu quisesse gerar isso em forma de um mapa, eu poderia clicar aqui, ó, nessa aba aqui embaixo, ó, Layout View. Então ele vai passar para essa tela e em cima disso eu posso inserir o título do meu gráfico, botar o título Krig aqui. Posso entrar com a legenda vai ficar um pouco grande porque nós temos aqui no caso 30 classes, né? Então eu vou entrar com, deixa eu ver aqui, com Krig. Já estava no Krig, na verdade. Então eu entro com ele aqui, clico em avançar. Vou botar o título aqui, legenda. Vou avançar, avançar novamente e concluir. Na verdade não veio para cá, veio só o título da legenda, né? Então olha só, vou tentar de novo aqui em legenda. Eu vou entrar com o Extract aqui, já está o Extract. Avançar, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Agora sim, agora ele gerou. Então essas são as classes aqui, né? Relacionadas ao meu mapa. Então em cima disso eu vou poder manipular, né? Deixar o melhor layout possível. Agora é só questão de perfumaria, essa manipulação das feições no mapa. Então basicamente, pessoal, era essa a nossa atividade. Eu queria demonstrar para vocês como que é possível operacionalizar a ferramenta da krigagem no ArcGIS, né? E em cima disso, vocês podem adaptar essa ferramenta ao interesse de vocês, como eu dei o exemplo de pH e matéria orgânica do solo, mas vocês podem entrar também com outros tipos de informação que seja possível fazer essa interpolação geoestatística dos dados, não é isso? Então tá ok, pessoal. Até a próxima prática.